Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudo. Vamos começar esse momento com a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 60, Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando saberam das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram no primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra. Obrigado pela oportunidade de compreender um pouco mais a sua lei, os seus ensinamentos. Olhai, Senhor, por aqueles que passam por dificuldades. Olhai, Senhor, por aqueles que estão desesperados, desesperançosos, que estão desacreditando da sua palavra. Que eles possam manter a esperança, que eles possam manter ou descobrir a fé, que eles possam se manter minimamente serenos para atravessar as dificuldades. Senhor, continua a nos iluminar para que nós, todos, humanos nesse planeta, possamos enxergar melhor uns aos outros, enxergar melhor aqueles que nos rodeiam, que nós possamos contribuir para a sua obra, que nós possamos estar dispostos, alertas, que nós possamos estar disponíveis, o mínimo que seja, para auxiliar, para contribuir para a sua obra. Senhor, agradecemos pela inspiração, pela orientação dos nossos guias espirituais, agradecemos pela organização de Alto de Souza, agradecemos por tudo que recebemos de Ti, mesmo aquilo que não compreendemos. Senhor, muito obrigado por sua presença em nossas vidas. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje é sobre o livro Dimensões da Verdade, capítulo 15, Benefício e Gratidão. Dimensões da Verdade é ditado por Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco. Antes de entrar no Dimensões da Verdade, até porque eu acho que essas coisas se conectam, eu vou comentar um pouquinho sobre o texto de abertura, porque ele, para mim, parece uma coisa, de repente para vocês é uma coisa óbvia, né? Mas para mim ele foi um pouco esclarecedor de algumas coisas. Que quantas vezes a gente vê as pessoas que já se devotam um pouco, ou mais, ou muito, aos ensinos de Jesus, já se comportam melhor, já
olham para o trabalho, para o próximo, para o, né, para o bem-estar dos outros. E quantas vezes essas pessoas são vítimas de sofrimento. E a gente sempre, né, a gente fica muitas vezes com aquele pensamento de como a vida é injusta. Porque fulano, beltrana fazem tudo errado, pelo menos aos nossos olhos, né? Fazem tudo errado e, poxa, vivem uma vida tranquila, não tem problema nenhum. E, poxa, Beltraninha e Fulaninho que estão ali, né, tentam ajudar os outros, tentam contribuir. Nossa, mas como sofrem, como passam dificuldades, como passam tribulações, como eles precisam ali se esforçar para continuar progredindo, para continuar vivendo, e como às vezes isso é tão difícil que acaba a pessoa desiste, porque não aguenta. Ah, peraí, assim também não dá. Pô, eu faço tudo certo e só tomo na cabeça, faço tudo certo e só a cor de sofrimento, né? Ah, quer saber? Eu vou chutar o balde também, vou fazer tudo de errado. E aí o texto de abertura, eles nos traz uma luz de esclarecimento que a gente, quando está na fase do fazendo tudo errado, né? Todos os espíritos passam por essas fases, né? A gente nasce simples e ignorante, sabe de nada, e aí começa a experimentar e as coisas erradas parecem que são mais doces, né? Só depois, elas são amargas só depois, né? No momento que você está fazendo um monte de besteira, é tudo fantástico. As consequências vêm depois. Porque senão, se fosse ruim na partida, você já não faria, né? Então, o quanto a gente vai experimentando e quando a gente está nessa fase do não sabe de nada, né? Que a gente está fazendo um monte de bobagem, ou sabe de alguma coisa, mas continua fazendo bobagem assim mesmo, ou seja, sabe, mas não aprendeu direito, ou como a gente é como criança. Criança, se ela tá pequenininha, lá, bebezinho, começa a andar. Se ela dá um tapa num copo, né? Primeiro já foi alguém deixou, né? Tá perto ali, mas vamos lá, aconteceu. Deu um tapa num copo, caiu no chão, quebrou tudo, quebrou o copo, espatifou em milhares de pedacinhos. Aquele copo que era da bisavó, que ela atravessou duas guerras lá, a bisavó e a avó atravessaram duas guerras mundiais com aquele copo na mão, protegendo aquele copo e chegou aos dias de hoje. Bom, já é um valor material que a gente deveria não estar tão preocupado com isso, mas me acompanhe, né? E aí, aquele copo que tem uma importância histórica para a família, o bebezinho foi e deu um tapa no copo e se espatifou no chão. Se a gente ainda tem já tem algum discernimento, a primeira preocupação que a gente vai ter não é com o copo da bisavó. Essa criança se machucou, né? Nossa, ela quebrou aquele copo ali e espatifou no chão. Tira o bebê dali, vai se cortar, não sei o que, Deus nos acuda, e aí a gente protege a criança. Beleza. Depois, né, passou aquela confusão, descobriu que, né, não teve, o bebê não se machucou, não machucou ninguém, não se cortou, tá lá o bebê rindo, achou fantástico, tá doido para quebrar o próximo copo, né? E aí começa a chorar porque a gente não deixa quebrar o próximo copo. Onde é que você vai procurar a culpa, né? Não sei aqui se é razoável de se dizer dessa forma, né? Mas assim, como é que você vai procurar a responsabilidade por aquele copo quebrado? Como é que alguém deixou um bebê se aproximar de algo perigoso, né? Primeiro, né? Antes de ser o copo da bisavó, como é que alguém deixou um bebê se aproximar daquele copo perigoso? Então, os responsáveis estão em quem está tomando conta ao redor. E aí depois, né? Poxa, mas podia ter se machucado e tal, não sei o quê. E de repente vai cair, poxa, é o copo da bisavó e tal, não sei o quê. Mas quem vai ser responsabilizado
ou pelo menos quem deveria ser responsabilidade, é quem estaria tomando conta do bebê e deixou o bebê chegar perto. Primeiro de algo que poderia ter sido perigoso para o bebê, né? Para a criança pequena. Então você imputa, você coloca a responsabilidade em quem já tem algum discernimento. Você não coloca a responsabilidade, peso, preocupações em quem ainda está na vida passeio. Então você educa, você mostra à criança que ela não pode chegar perto daquilo, que aquilo pode machucar. Você vai te ensinar de novo, porque né, quando a criança está aprendendo é assim mesmo. Você fala um dia, fala o outro, fala o outro, fala o outro, fala o outro. E assim, mas isso acaba rápido, né? São apenas algumas décadas. Se você pretende viver até os 100 anos e está com 20, pensa assim, são só 80 anos se preocupando com isso. Então, é só o resto da vida. Então mas é um aprendizado que você tem que ir incutindo e aquilo vai evoluindo, aquela criança vai amadurecendo aos poucos. Não é do dia para a noite. Não é falou uma vez já resolveu. Você tem que é um ensinamento que você vai fazendo todo dia. E assim é Deus conosco. A gente às vezes quer colocar como nós somos os superpoderosos e conhecedores, né? Mas Deus também conosco, ele vai fazendo um ensinamento igual a gente faz com criança. É uma comparação ruim, tá? Mas assim, acho que pelo menos para mim, é como eu consigo entender um pouco melhor, ou pelo menos eu acho, né? Que tento chegar mais perto daquilo que eu deveria estar entendendo. Então, esse ensinamento que Deus faz conosco é aos poucos, é devagar, é com paciência, é todo dia, é toda encarnação, são várias encarnações, são várias pessoas juntas, junta uma pessoa que gosta da outra para poder tentar a vida ser um pouquinho mais fácil, junta uma pessoa que não gosta uma da outra para, né, dar uma melhor, vamos lá, vamos resolver esse problema aí, porque se deixar separado longe, não vai resolver nunca, né? Então mistura mesmo, mistura porque assim resolve. E aí, de repente um consegue enxergar no outro, porque a gente tem uma facilidade, né, de enxergar o defeito no outro. Quando esse defeito é na gente mesmo, a gente dá sempre uma desculpa, né? Não, mas olha só, isso aqui é porque, né, a gente não faz o negócio que a gente acha errado de verdade. Isso aqui ali, isso aqui todo mundo acha errado, eu também acho, mas eu tô fazendo, então não acha muito, né? Já me disseram para não comer muito doce, porque, né, engorda, faz mal para minha saúde. Eu acho também, acho que faz. Mas tô ali, apareceu um docinho, um pudim, um docinho. Apareceu um de vez em quando, eu como. Se não é de vez em quando, se é de vez em sempre, eu como também. Né? E aí Deus também vai nos educando, né, nos apresentando oportunidades todo dia, toda hora, toda encarnação, todo momento. Então essa evolução é devagar, aos poucos. A gente tem que se ir evoluindo. Então é por isso que, pelo texto de abertura, a gente recebe esse sofrimento, né, essa dificuldade. Poxa, mas agora que a pessoa que se comporta direito lá, conforme as leis e tal, pô, é a melhor pessoa que eu conheço e sofre a beça. Não é questão do sofre a beça, né? Do nosso ponto de vista, sofre a beça. Mas ela está tendo a oportunidade de evoluir. Como eu já vi numa apresentação no próprio Alta, né? Isso para mim, eu volto e meio, eu repito isso. A gente precisa encarar o sofrimento como aprendizado. Eu só sofro enquanto eu ainda não aprendi. Porque depois que eu aprendi, aí Deus para de ser mal comigo e para de sofrer. Não, nada disso. É porque enquanto eu não aprendi, é um sofrimento. Depois que eu aprendi, aquela mesma situação não é mais um sofrimento. Né? Isso, exemplo bobo, né? Você está numa sala, está aprendendo na escola. Enquanto você não aprende a matéria, caraca, muito difícil, nossa senhora, tem que estudar muito. Depois que você aprende, aquele mesmo exercício, aquela mesma atividade, não mudou nada, é a mesma atividade. Às vezes muda um número, muda outro, muda um texto, muda um jeito,
Mas é a mesma atividade, aquilo não é mais um sofrimento, aquilo é tranquilo, né? Eu, enquanto não sabia fritar um ovo, nossa, toda vez que tinha que ver alguma coisa de comida era um problemaço. Aprendi a fritar o ovo, pode não ficar o melhor ovo do mundo, mas de fome, né, tendo ovo eu não morro. Mas aí vocês podem estar pensando assim, caramba, o estudo é sobre dimensões da verdade, capítulo 15, benefício e gratidão, e estamos aqui falando sobre o texto de abertura. Pois bem, no texto do Dimensões da Verdade, sobre o que ele fala? Que muitas vezes a gente faz o bem a alguém, a gente presta um benefício e a gente é recebido com ingratidão. Eu ajudo, caramba, tô vendo a pessoa sofrendo ali para carregar uma caixa que está pesada. Vou eu lá, carrego para ajudar a carregar a caixa. Aquela pessoa largou a caixa na minha mão, ou seja, em vez de... peraí que eu vou ali. Em vez de eu fui lá para ajudar, eu fiquei com a caixa na mão, eu tive que levar até o lugar, né, que estava ali, já estava na mão mesmo, fui levar. Larguei, botei no lugar, e a pessoa nem um bom dia, um obrigado, um valeu, nada, não rolou nada. E às vezes ainda rola o seguinte, pô, mas deixou aqui quase que amassa o negócio, né? Fui para ajudar e ainda tomei um safanão. E aí a gente, nesses momentos, fica muitas vezes assim, com aquela vontade de, né, dizer aqueles palavrões que a gente escutou alguém dizer, às vezes nem sabe o que significa, mas eu quero vomitar aqueles palavrões todos, ou sabe muito bem o que significa, mas não, né, já se regula para não ficar falando assim, né, assim, um pouquinho mais educadinho. Ou tem a reação do brigar mesmo. Quer saber? Eu tô aqui te ajudando, você tá aí com essa porcariada toda, eu devia ter largado isso pra lá. Muitas vezes a gente tem uma reação mais abrangente, né? É por isso que eu não ajudo ninguém, né? Ou é por isso que, quer saber? Nunca mais eu pego um negócio desse pra ajudar. Porque a gente ajuda só se ferra, né? Então a gente tem uma reação que a gente espera, a gente faz alguma coisa, a gente espera a gratidão. E assim, receber gratidão por algo que a gente faz é excelente, é muito bom, é muito bom. Mas a gente tem sempre que pensar, esse é o ensinamento que vem no livro, né, para a gente absorver, a gente tem que sempre que pensar que a gente está... O pagamento que a gente recebe por ajudar alguém é a oportunidade de ajudar alguém, né? Se eu consigo contribuir para o bem-estar, para a evolução, para o crescimento, para a educação, para a melhoria de alguém, essa oportunidade é o meu pagamento. Essa oportunidade é que me faz melhorar um pouquinho, porque eu já consigo ajudar. Eu não sou a criança dependente que vai dar o tapa no copo. Eu já olho para o copo e eu já sei que ele é perigoso. Eu já sei que se ele cair no chão, se ele cair na pia, que ele pode se quebrar. E se quebrar é material. Eu já consigo também ter um discernimento que, por mais que tenha tido uma história importante no copo da bisavó, ele é só um item material. Não é tão importante assim. Não é um item material que vai fazer diferença na minha vida. Eu não tenho que ligar para nenhum item material. Não, a gente tem que cuidar das coisas, das ferramentas que a gente recebe, né? Eu tenho uma maquita em casa que eu uso para trabalhar. Esse é o meu ganha-pão. Eu vivo com isso todos os dias da semana e muitas vezes faço um bico no final de semana para ganhar um extra, para poder dar um conforto melhor para minha família.
Como é um item material, quer saber? Vou largar ali no canto, se enferrujar, enferrujou. Tô nem aí. Porque é material, eu já me disseram que eu tenho que olhar para os itens espirituais. É verdade, claro, né? Temos que olhar para os espirituais. Mas aquilo ali é uma ferramenta que é importante para mim. Eu tenho que cuidar, sim. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que ver se eu botei no lugar certo, eu tenho que lubrificar, eu tenho que limpar, né? Eu tenho que guardar direitinho, tenho que tomar cuidado para não quebrar, tenho que tomar cuidado para não me machucar, não machucar outro, né? Eu estou usando aquilo para fazer uma obra, eu tenho que tomar cuidado para não. Ah, quer saber? Isso aqui eu estou cortando um piso ou um azulejo. E se cortou, se eu usei uma caixa ou 3 caixas, não tem problema. São itens materiais, eu não tenho que me preocupar. Não, não, tenho que tomar cuidado, tal. Mas assim, é uma diferença entre eu sei que o copo foi tem uma história importante. Eu sei que aquilo ali, né, eu uso, né, para beber água, para, né, beber suco, alguma coisa assim. E, e se ele quebrar, vou ter que arrumar outro, ou vou ter que deixar de tomar água daquele jeito, vou ter que tomar numa garrafa, alguma coisa, alguma coisa vai ter que mudar. Então eu já consigo perceber que aquilo, se quebrar, é perigoso. Eu já consigo perceber que aquilo tem uma importância relativa. Mas também eu já consigo perceber que, caramba, eu tomei os cuidados que eu devia, não nada o absurdo do absurdo, né? Ah, nossa, tá ali guardado numa redoma de vidro. Eu tomei os cuidados e ele tá se quebrou. Ok, acontece. Vou catar o vidro, vou tomar cuidado para botar de um jeito na lixeira que não corte quem for pegar esse lixo depois, né? Seja alguém, outra pessoa na minha casa, seja alguma no lugar que eu moro ali, seja um catador de lixo, seja o gari que vai pegar esse lixo depois para botar na lixeira, seja alguém, se eu for colocar eventualmente para reciclar, alguém que vai tratar disso reciclado, que fique identificado. Então eu já consigo olhar para a importância relativa do bem material, não dar tanta importância assim, tomar os cuidados, me preocupar com o próximo, com aquele que está vindo depois, que eu vou interagir sem saber, alguém que está pegando o lixo lá no lixão, sei lá, que eu espero que ele não vá parar no lixão, né? Mas se ele está pegando lixo no lixão, que ele não se corte lá no lixão. É, com essa preocupação, eu já tenho mais responsabilidade, ou seja, se eu larguei de qualquer jeito, eu já sabia, né? Eu podia ter, eu mesmo vou me cobrar. Putz, eu não devia ter deixado. A criança pegou o copo e tacou no chão, eu não devia ter deixado o copo na mesa baixa. Eu não devia ter deixado esse copo ou qualquer outro copo em algum lugar que fosse acessível para uma criança. Eu devia ter me preocupado com isso. Puxa vida, vou tomar mais cuidado da próxima vez, né? Eu já sabia disso, mas esqueci. Então, quando a gente olha para a questão do benefício e gratidão, a gente é trazido no livro, eles trazem um exemplo para nós do de quantas coisas na natureza atuam e não esperam gratidão, né? Atuam com gratidão sem gratidão, né? O sol ilumina, a abelha faz o mel, a árvore dá o fruto, o rio corre o seu curso, tendo água. Ele não agradece a margem, provavelmente não sabe, né? Mas ele não espera a gratidão nossa. A gente passa ali, mete o pé sujo na água, passa para o outro lado, então, a vida que segue, tá lá o rio. É, e não tem uma necessidade de um agradecimento ali do coisa divina. Então, quando a gente faz alguma boa ação, quando a gente faz alguma atividade em prol do outro, a gente tem que pensar que é em prol do outro. Isso, pronto. Qual é o benefício que a gente vai receber disso? É a nossa oportunidade de poder contribuir. A gente já consegue contribuir. A gente já consegue perceber dificuldades, a gente já consegue perceber coisas que a gente pode fazer para amenizar um pouco aquela dificuldade. E aí a pessoa que recebeu, ela nem se deu conta, ela não agradeceu, ou pior ainda, tô lá ajudando com a caixa, ainda diz que a caixa chegou amassada, né? Ou, chegou amassado, deveria ter tomado cuidado também. Já que eu estou ajudando, deveria ter tomado cuidado. Mas assim,
Ah, botei num lugar, mas era para botar em outro. Não sabia. Estou ali ajudando. Me largaram ali e eu deixei no lugar. E aí a gente não deve se preocupar com o agradecimento. É bom quando a gente recebe o agradecimento. Mais importante do que isso, se a gente acha bom quando a gente recebe agradecimento, então vamos agradecer também. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, vamos agradecer. Mesmo que a gente ache que aquilo é obrigação, né? Mesmo que a gente ache, poxa, fez mais que obrigação. Vamos agradecer, né? Se alguém que você pagou para fazer uma atividade, eu paguei alguém para passar o dia limpando a minha casa. Ou eu paguei a alguém para fazer um serviço para mim, qualquer. A pessoa terminou o dia e não fez mais que obrigação. Paguei tudo, né? Paguei tudo. Meu dinheiro suado aqui, eu paguei tudo. A gente pode agradecer. A gente já sabe que isso é bom, que isso gera satisfação. A gente pode agradecer. Poxa, obrigado pelo serviço. Ah, não fiz mais que minha obrigação. É, mas quanta gente não faz nem a obrigação? Quanta gente não trabalha direito, não faz as coisas direito? Quanta gente faz de qualquer maneira? Ah, estou recebendo, mas devia receber mais. Estou recebendo, mas não queria estar fazendo isso aqui. Então se a gente acha que fazer, a gente gostaria de que agradecesse, então vamos agradecer também. Vamos fazer esse ato, né? Vamos olhar, não só olhar para o outro e ver o defeito no outro. Vamos aprender com o que a gente encara como defeito do outro. É isso que Deus faz com a gente. Ele traz muitas vezes coisas que a gente não gosta, que a gente acha sofrimento, pessoas que a gente tem dificuldade para lidar, e talvez essas pessoas também tenham dificuldade para lidar com a gente, né? A gente pensa sempre que é o lado santo da história, né? Mas às vezes tem dificuldade de relacionamento, assim, o que eu deveria estar aprendendo com essa dificuldade? Eu estou fazendo uma atitude e eu estou recebendo a ingratidão, o que eu deveria aprender com isso? É só para eu realmente fazer? É ser igual ao Rio? Olha, eu estou aqui contribuindo, faço o que eu posso, o que eu acho que eu devo, que eu já consigo perceber que eu devo. Não tem que esperar a gratidão da pessoa. Legal quando vem, mas assim, não tem que esperar por isso. E eu não posso me deixar levar pela atitude ruim dos outros. Eu comecei a ajudar pessoas e aí eu recebo uma, uma patada, né? Recebo uma ingratidão pelo meio da cara, né? Como dizem. E aí, com base nisso, eu não vou, por isso é que eu não ajudo ninguém. Não vou ajudar mais ninguém. Eu fiz com que o mal vencesse. Porque já é difícil a gente entender o como pode ajudar e como a gente pode ajudar sem prejudicar, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar e atrapalha. Mas é isso mesmo, é aprendizado, né? A gente está aprendendo. E como às vezes a gente tenta ajudar, mas eu não estou ajudando, é porque eu quero, né, impor a minha visão de mundo para o outro, mas assim, vamos evoluindo, é isso, vamos evoluindo. E a gente, não, então não vou fazer mais nada. Então, venceu quem não faz nada, né? A gente pode continuar ajudando. Se a gente não acha. O ideal seria a gente ajudar, inclusive, aquela pessoa mesmo, né? Porque às vezes, com a insistência, a pessoa muda de, de postura. A pessoa aprende, a pessoa entende, né? Ela comete a ingratidão na primeira vez, uma ingratidão maior na segunda, uma ingratidão ainda maior na terceira, e aí na quarta vez, ou na 20ª, ou na 50ª, ela percebe que não adianta. Fazer o ato de ingratidão, você vai continuar ali ajudando. E assim, poxa, o que que alguém... Eu tô aqui mandando embora, tô escorraçando, mas tô recebendo, né? Eu tô pegando a ajuda e tô esculachando. O que que alguém pode continuar fazendo isso? Pô, esse negócio de ajudar os outros deve ser bom então, né? Deve ser legal. Deixa eu experimentar. Deixa eu tentar ajudar alguém também. Ih, ajudei e tomei uma patada. Ah, tá vendo? É por isso que eu não faço.
Poxa, mas o fulano, a fulana, eu também dei uma patada nela e caramba, continuou me ajudando, né? Pô, eu acho que eu vou. Na próxima vez que ela ver, eu vou agradecer. Ih, mas. Caramba, eu tô recebendo aquilo que. Tô escutando aqueles negócios do centro lá. Tô recebendo aquilo que eu plantei, né? Pô, eu quantas vezes fulano me ajudaram e eu recebi com uma patada. Caramba. É. Vou tentar ajudar a Beltrana de novo. Ela me deu uma patada assim como eu dei no outro, de repente. Se eu continuar, ela aprende. Eu acho até que eu tô entendendo alguma coisa melhor agora. Então a gente é chamado a ajudar a despeito, ou seja, independente se a gente vai ser agradecido ou não. A gente é chamado a auxiliar o próximo pelo auxílio. Esse é o nosso pagamento, essa é a nossa iluminação. A gente só é chamado a ajudar ao próximo quando a gente deixou de ser criança que não entende nada. A gente é chamado a ajudar o próximo quando a gente já consegue entender um pouco melhor as coisas. Quando a gente já consegue enxergar o outro. Quando eu já consigo tomar uma ingratidão de volta. E mesmo assim não me abalar. Ou me abalar, mas seguir, né? Respirar e vamos embora. Eu consigo fazer uma atividade mais arriscada, né? Eu posso ser colocado para lavar os copos de cristal de um hotel, né? Tô lá, antes eu sou da limpeza. Antes eu só limpava o chão. Eu só tirava o lixo e botava o lixo para fora. Mas já viram que eu tenho cuidado, que eu sou cuidadoso, que eu faço as coisas e tal, não sei o quê. A coisa foi avançando aos pouquinhos. Hoje em dia eu ainda estou na limpeza, né? Beleza, tá lá, faço bem essas coisas. E, pô, me botaram na cozinha agora do hotel e eu tô lavando os copos, as taças de cristal. No começo, assim, eu quebrei umas duas ou três, mas assim, descontado do meu salário, né? Fiquei bastante aborrecido com aquilo. Mas o salário era melhor do que o outro, né? Tô aqui. E já tomo mais cuidado, já não tem uns 6 meses que eu não quebro nada. E, pô, da primeira vez que eu quebrei, eu me cortei, tive que ir pro hospital, tomei ponto. Nossa, foi horrível. É, mas assim, a última vez que eu quebrei uma taça, pô, foi um. O chão tava molhado, eu não tinha visto. É o pessoa nova que está trabalhando lá, pô, limpou o chão, deixou tudo molhado lá, não avisou, não botou placa. Mas tudo bem, eu já fiz isso também, tá aprendendo. Mas tava lá molhado, eu escorreguei com um copo na mão, com a taça na mão. Nossa, foi um risco danado. Minha sorte é que a taça caiu dentro da pia. Quebrou dentro da pia. Espalhou vidro lá e tal, espalhou o cristal, tive que limpar. Mas assim, ninguém se machucou, foi ótimo. E, e desde então, assim, eu já me preocupo com essas coisas. Eu já, na hora que eu chego, eu vejo se tá, o chão tá molhado. Já falei com a pessoa para tomar cuidado. Olha, aconteceu esse acidente aqui por conta disso. Deixa, limpa o chão, mas o que é isso? Tá limpando bem, mas lembra de secar também. Ou quando não puder secar por algum motivo, bota a placa. Avisa que tá molhado. Então eu já consigo ter o benefício, eu já consigo olhar para a atividade, eu já consigo olhar para o que tem que fazer, eu já consigo ajudar o outro a enxergar ou como melhorar. Esse exemplo é exemplo de trabalho do dia a dia, mas isso também é evolução espiritual. A gente está nesse planeta, todas as atividades que a gente faz, elas contribuem para a nossa evolução espiritual e a evolução espiritual dos outros. Todas. É a série que eu assisto junto com alguém, é o jogo que eu recomendo ou jogo junto ou não com outra pessoa, é aquilo que eu faço, o que eu deixo de fazer, é o que eu falo ou deixo de falar, é o trabalho que eu faço bem feito, é a orientação que eu dou no trabalho, é a orientação que eu recebo no trabalho. Às vezes é a orientação errada que eu recebo no trabalho. E falo, poxa, eu acho que não é a melhor maneira. Não seria melhor fazer assim? É a orientação errada que às vezes eu recebo e falo, olha, que não está adiantando. Então, beleza, é para fazer assim, vou fazer desse jeito. Ah, mas deu tudo errado. Eu estava avisando. Assim, eu tentei, olha,
Eu tentei fazer desse jeito, tentei de tudo para funcionar. Mas se eu fizer isso aqui, vai dar errado por esse e esse motivo. E às vezes também eu vou receber a orientação que eu acho errado e falar, ih, caramba, não é mesmo? Olha só. Achei que era para fazer de outro jeito e esse jeito novo, ou esse jeito que estão fazendo há 30 anos, funciona, rapaz. Né? A gente muitas vezes tem dificuldade para mudança, né? Se é diferente do que como eu acho que é para fazer, não pode ser. Então a gente tem que aprender. A gente vai evoluindo todo dia, todo momento, a cada situação. A gente precisa usar essas oportunidades. A gente precisa se dar conta de que não aprendo espiritualmente só indo no centro, só lendo livro, só escutando palestra. Eu não evoluo só dentro do centro, isso não adianta nada. Tá, adianta um pouquinho. Mas assim, ali eu pego o conhecimento e levo. É igual a história do curso, né? Eu estou fazendo um monte de curso, né? Estou treinando a beça. Quando é que eu vou jogar, né? Piadinha que já ouvi uma vez. Treina bem a beça, mas quando jogar é que eu quero ver. Então assim, a gente está fazendo, aprendendo, mas não está aprendendo para guardar e deixar para lá. Ah, mas eu estou com 98 anos, eu estou aprendendo agora, eu não tenho mais como mudar minha vida. Claro que tem. O seu espírito não tem 98 anos. Seu espírito não vai acabar com 2, 10 anos, né? Supondo que você vai ter os 110 anos, olha, hein? De repente vai ter mais, né? Mas assim, você está com 98 anos, ou 68, ou 28, ou 18, ou qualquer idade, e assim, você não é nem velho demais para mudar a maneira como se comporta, nem novo demais para não fazer direito também. Assim, não importa a idade, o nosso espírito não tem essa idade que a gente fala. O nosso espírito não vai acabar daqui a tanto tempo. Ele vai durar uma eternidade e já durou uma eternidade para trás. O que eu aprendo hoje, mesmo que seja o último dia da minha vida, o que eu aprendi de verdade hoje, o que deixou de ser um sofrimento para mim, o que se tornou uma evolução, eu levo. Eu levo para frente. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia eu posso fazer diferente. Todo dia eu posso me comportar melhor. Eu posso tratar melhor. Eu posso contribuir de alguma forma. Todo dia, toda hora. Em qualquer lugar. É na escola, é no trabalho, é dentro de casa, é na rua. É quando eu estou me divertindo, é quando eu estou trabalhando, é quando eu estou doente, é quando eu estou cuidando de alguém, é quando eu estou sendo cuidado. Todos esses momentos são oportunidades de evolução. E assim, e o mundo, ele, ao nosso redor, ele continua. Uma vez eu fiz uma... Não era, acho que isso não era tão relevante, mas me veio isso na cabeça, eu vou compartilhar isso. Uma vez eu fiz uma viagem para Jerusalém e andei lá na Via Dolorosa, né? Lá nos marcos lá da vida de Jesus, quando ele estava crucificado e tal. E nessa viagem tinha um padre, não era viagem espírita não, até tinha um grupo de igreja católica, e eu já era espírita já há muito tempo. Mas estava ali na viagem. E o padre que era um dos que estavam conduzindo, né, ele falou uma coisa que para mim foi assim, muito importante. Lá e depois. E aí um parênteses, né? A gente aprende com qualquer pessoa. Né? O padre ele tem até treinamento, ensinamento, ele tem estudo para poder tentar contribuir, mas a gente aprende com qualquer pessoa. E aí ele falou uma coisa, olha, vocês vão passar aqui pela Via Dolorosa, pelo caminho da Via Crucis, a gente vai parar nos pontos e vai estar pensando, lembrando da vida de Jesus. A gente vai estar sofrendo com aquilo, aquilo vai estar nos emocionando. E ao nosso redor, a vida continua. As pessoas vão estar vendendo suas coisas, as pessoas vão estar trabalhando, vão estar... Elas não estão nem aí para isso. E foi assim na época. Naquele momento, lá na época de Jesus, também. Jesus estava passando ali e ao redor a vida continuava.
E por que eu lembrei dessa história, né? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, estou eu fazendo aqui essa gravação e tem uma britadeira fazendo barulho ao redor, né? Aquela história, você tenta achar o lugar na casa que faz menos barulho, né? E é uma desvantagem de não ser o estudo ser feito no centro. Mentira, porque no centro também tinha isso. Né? No centro também tem isso. Às vezes a gente está fazendo apresentação, está estudando, está rezando, está lá naquele momento de oração, e do lado de fora, ao redor, tá a gritaria, tá a música alta, tá tiroteio, tá o que for. A gente tem que aprender a seguir, a estudar, a evoluir, a despeito do ruído que está ao nosso redor. Então, quando eu estou orando, eu procuro um lugar calmo, quieto. Mas se surge um barulho qualquer, caramba, aí não dá. Não. Eu realmente no começo pode não dar, mas eu tenho que me educar para dar. Eu tenho que treinar para dar. Independente do ruído que está ao redor, eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. E aí quando eu falo do ruído, aqui eu estou falando do ruído de verdade, né, da britadeira enquanto eu estou fazendo a gravação. Mas isso serve também para os comportamentos. Se eu estou me comportando de forma correta, eu vou encontrar ruído ao redor. Eu vou encontrar pessoas que não pensam daquele jeito, que não se comportam daquele jeito. Vou encontrar pessoas que nem sabem que aquele seria o jeito certo de atuar. Eu vou encontrar pessoas que atuam de outra forma, mas porque eu ainda não enxergo o bem que eles contribuem. De repente eles não fazem aquilo que eu estou achando que é o bom, né? Mas elas fazem outra coisa. De repente para mim o que é ajudar, o que é atuar bem festa, surgiu a festa, não sei, eu nem sou festeiro não, mas assim, eu vou lá pra pessoa, né, que tá dando a festa, ela se sentir prestigiada, estamos juntos, estamos interagindo, estou interagindo com as pessoas, né? Nesses momentos de pandemia, estamos interagindo meio de longe, não estamos aglomerando. Mas depois que acabar esse treco, é aglomeração geral, vamos aglomerar mais do que antes. Mas o. Então, eu quando estou fazendo um comportamento, uma evolução, um crescimento, ao meu redor o ruído continua. Eu estou estudando, o ideal é que eu consiga estudar independente de como tá as coisas ao redor. Se eu estou precisando fazer uma dieta qualquer, eu preciso conseguir fazer aquela dieta independente se as pessoas ao meu redor estão fazendo ou não. Eu não posso comer batata frita. Porque tem gordura demais, tem carboidrato demais, é um problema para mim. E aí fui num lugar, fui numa festa, então aquele pratão, aquele potão de batata frita lá para todo mundo pegar à vontade. Pelo que eu vi, tá uma delícia. O que eu preciso fazer? Beleza, tá ali, mas eu não posso, né? Esse é o comportamento ideal. Se eu não consigo chegar nisso, talvez o melhor seja eu não ficar perto do pote de batata frita. Passo rapidinho, né? Pulo ele e vou pro próximo ali. Pego a minha comida, não fico lá perto vendo. Tá alguém comendo batata frita no lado, de repente eu olho pro outro. Não me concentro naquilo. Então assim, a gente tem que conseguir prestar o benefício independente do ruído. Eu gostaria de prestar o benefício, né, o tema do livro, eu gostaria de prestar o benefício e receber a gratidão. Mas eu posso não receber a gratidão. Eu posso receber silêncio, eu posso receber ruído, né? Pessoa, eu faço carinho com a mão, eu tomo um tapa com a outra, né? Eu tenho que continuar insistindo na minha melhoria, na minha evolução. Se a minha evolução passa por ajudar os outros, eu ajudo. Se eu não consigo suportar aquela ingratidão ali, tudo bem, né? A gente vai evoluindo aos poucos. Se aquilo tá demais para mim, eu ajudo outra pessoa. O que não dá pra... quer saber? É por isso que eu não ajudo ninguém. Aí eu tô me prejudicando. Se eu acho que o caminho é ajudar o outro, e eu, por conta de uma ingratidão de alguém, eu deixo de ajudar, eu tô saindo do caminho que eu acho correto. Aquela pessoa que vai dizer o caminho que eu devo seguir, não.
Então eu vou ajudar. Se eu não consigo, ainda não tenho forças suficientes para ajudar mesmo quem me faz ingratidão, vamos ajudar outro. Aquele não falou nada, nem agradeceu. Tá melhor do que aquele que te deu uma patada, né? E olha, alguém ali deu um sorrisinho. Opa, fantástico, já é o obrigado. Bom, vamos elevar nosso pensamento a despeito do ruído externo. Senhor, obrigado pelas oportunidades de aprendizado. Obrigado, Senhor, pela paciência que tem conosco, pelas oportunidades infinitas que nos apresenta para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender, para que nós possamos praticar a sua lei. Que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais conscientes daquilo que nós podemos contribuir, daquilo que nós podemos ajudar, de como nós podemos fazer a vida dos nossos semelhantes, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós amamos, daqueles que nós não gostamos, daqueles que nós compreendemos ou daqueles que nós não entendemos de forma alguma, que nós possamos compreender um pouquinho de cada vez, mas sempre um pouquinho mais do que nós estávamos entendendo antes. Que nós possamos manter o espírito animado, o espírito fortalecido para evoluir sempre, para crescer sempre. Que nós estejamos cada vez mais fortes para receber as dificuldades, para lidar com elas, para aprender com elas, para que elas se tornem, deixem de ser, dificuldades, para que nós possamos atravessar pelos sofrimentos e eles não sejam mais sofrimentos. Que nós tenhamos aprendido a lição que o Senhor nos colocou à nossa frente. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Nós sabemos que o Senhor nos dá muito e agradecemos por isso. Que assim seja.